Olá, estamos começando mais um De Bem com Você. E a última pesquisa nacional de saúde realizada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aponta que 52% da população apresenta algum tipo de doença crônica. Entre elas, 18,5% tem algum tipo de problema na estrutura lombar. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a saúde da coluna. Do total da população com problema de coluna, 8,8% se manifesta em jovens acima dos 18 anos, 25,3% de 45 a 59 anos e 28,2% a partir dos 75 anos. E para conversar sobre este assunto, eu recebo o médico ortopedista Daniel Oliveira, especializado em coluna vertebral e diretor do NOT, o Núcleo de Ortopedia e Traumatologia de BH. E o neurocirurgião Felipe Mendes, membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Gente, sejam muito bem-vindos, muito obrigada por aceitarem o convite de participar aqui do nosso programa. E eu quero fazer uma pergunta para os dois. Como que fica essa questão da coluna? A partir de que idade o pessoal começa a procurar vocês? Imagino que primeiro vão ao ortopedista, depois ao neurocirurgião, né? A partir de que idade as pessoas já começam a aparecer com os primeiros problemas? Não necessariamente essa ordem, Ana. Muitas vezes depende, né? A gente entende que são duas especialidades que elas convergem para tratar a coluna, porque ela é um sistema que ela envolve tanto aspectos mecânicos, ósseos, quanto aspectos neurológicos. Então a gente tem uma parceria muito grande, né? Essa parte de ortopedia e neurocirurgia. Muitas vezes a gente tem equipes formadas por ambas as especialidades para poder realmente trazer o maior benefício. Mas isso desde eventualmente crianças até adultos e idosos, né? Isso é muito comum. É muito prevalente, como você colocou na introdução, a coluna hoje, infelizmente, ela afeta grande parte da população. Então já teve caso da gente realizar procedimentos em recém-nascidos com 1 dia de vida para tratar alguns problemas de coluna e até das pessoas mais idosas, das idades mais longas possíveis. E eu fiz essa pergunta justamente porque para muitas pessoas o neurocirurgião não é um profissional, muitas pessoas ainda desconhecem que o neurocirurgião é um profissional que pode cuidar de coluna, lembram muito do ortopedista, né? Isso, é muito comum. A primeira vista, a primeira impressão, a pessoa, eu tenho um problema na coluna, vou procurar um ortopedista. Mas é importante saber que quem cuida da coluna é o ortopedista especializado em cirurgia da coluna e o neurocirurgião também especializado em cirurgia de coluna. E existe também, eu digo isso porque já foi uma questão que até aconteceu na minha família. A pessoa falar assim, eu tenho problema de coluna, mas eu não quero ir no neurocirurgião porque ele vai operar a minha coluna. O ortopedista não. Existe-se esse medo da cirurgia da coluna e hoje ela é menos frequente do que antigamente, talvez, né? A gente tem um grande estigma sobre o tratamento da coluna, né? Porque isso remete aos tempos antigos, onde as cirurgias eram muito agressivas, a pessoa precisava de ficar, eventualmente, meses deitado, e isso não é a realidade hoje. Hoje a gente tem uma tendência cada vez maior de inovar esses tratamentos, tornar eles menos invasivos. É claro que a gente busca sempre a prevenção, o tratamento conservador, estabilização, mas mesmo em casos que a gente precise de fazer alguma intervenção cirúrgica, cada vez a gente tem métodos mais modernos que eventualmente permitem a pessoa ir embora até no mesmo dia ou até algumas horas depois do procedimento. Eu tive um paciente que durante a pandemia, ele estava com uma hérnia de disco e com muita dor, não podia esperar, e a gente fez uma intervenção nele, uma cirurgia que a gente utiliza um tubozinho chamado de cirurgia endoscópica, em que a gente fez a cirurgia em 40 minutos e ele pôde ir embora direto do centro cirúrgico, ele não foi nem para o quarto, para não ter que rodar dentro do hospital. Então, isso é só um exemplo de quão diferente é
e realmente tranquilizar as pessoas que não necessariamente se ela precisar de fazer alguma coisa para realmente melhorar, ela não precisa de ter aquele medo, aquele receio que tinha de antigamente. E até chegar ao ponto da cirurgia, existem outros procedimentos feitos até no hospital, né, doutor? Com certeza. A boa notícia é que grande parte dos pacientes que nos procuram, a gente consegue resolver, a maioria sem precisar fazer cirurgia. Por sorte, é uma minoria que às vezes não acaba melhorando com todas as técnicas que a gente indica, um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. E aí, mesmo quando é necessária a cirurgia, hoje a gente dispõe de recursos, inovações que podem realizar procedimentos que às vezes não tem corte. Depois, caso não seja eficaz, a gente pode passar por uma técnica endoscópica. Então, a gente sempre vai fazendo um contínuo de tratamentos e a grande maioria acaba melhorando com os tratamentos mais simples e menos invasivos. E quando a gente fala desses tratamentos, só para entender, alguns são feitos, para queimar o nervo, é para anestesiar o nervo? Como que funciona isso? Quem pode me auxiliar? Pode. Então, hoje, assim, muitas pessoas falam, eu vou fazer um bloqueio, uma infiltração na coluna. Então, o que significa, como que funciona esse procedimento? É uma técnica onde a gente vai realizar em bloco cirúrgico e a gente vai conseguir, através de aparelhos de raio-x, intensificador de imagem, determinar alguns pontos específicos onde a gente vê que passam alguns trajetos de nervos que são responsáveis pelo controle de inervação, aquela percepção de dor da coluna da pessoa. Então, inicialmente a gente pode utilizar medicamentos anestésicos que vão promover um processo de dessensibilização, alguns agentes químicos, como o álcool, por exemplo, glicerol, que podem também causar uma lesão química, e existe também a possibilidade da gente usar um aparelho que chama um estimulador de radiofrequência. Então, ele vai emitir alguns choques e vai meio que assim dar uma resetada, uma fritadinha no nervo para que esse processo de tensibilização aconteça e a pessoa passe a sentir menos dor e consiga fazer um processo de reabilitação melhor. E é um desses procedimentos que a pessoa só vai para o hospital, faz e é liberada em seguida, né? Isso é justamente, hoje a gente tem uma opção intermediária entre só um tratamento medicamentoso em casa e fisioterapia e de realmente partir direto para a cirurgia, que são justamente esses bloqueios, essas denervações e com isso a pessoa rapidamente ela consegue se reabilitar para voltar a trabalhar, para poder voltar à sua rotina, né? Então isso é muito interessante. E esses resultados, eles têm a ver com a idade, nível de desgaste da coluna ou não necessariamente? É tudo muito individualizado? É individualizado. Isso é fundamental. A gente tem que entender muito bem a doença de cada paciente. A gente tem que fazer uma anamnese adequada, colher bem a história, fazer um exame físico completo, examinando. E aí é interessante porque o ortopedista ele vai fazer não só o exame ortopédico, mas o exame neurológico. Da mesma forma, o neurocirurgião ele vai fazer o exame ortopédico e neurológico para realmente entender por conta de toda a situação, né, que envolve ali. Junto disso, normalmente a gente solicita alguns exames de imagem e para cada paciente, conforme o que está causando, qual é a fonte geradora de dor, a gente vai ter um tipo de indicação de tratamento. E aí, antes disso, naturalmente, a indicação de fisioterapia, uma atividade física, que também é extremamente particular, né? A atividade física, eu digo, por exemplo, um alto impacto, ele pode ser prejudicial. Então, mas isso também deve variar de acordo com o local onde é essa lesão. Como que é isso? Exato, da mesma forma, né? A gente vai individualizar, vai falar, olha, para você é interessante você fazer uma natação. Não, para você é interessante você fazer um pilates. Não, no seu caso, você não pode fazer extensão, então é melhor você praticar um ciclismo. E é mesmo para a fisioterapia não é uma receita de bolo, a gente direciona um pouco, a gente conversa com o fisioterapeuta para realmente a gente atingir o objetivo maior, que é o alívio de dor, que é a estabilização e a correção daquele problema. Então é importante a gente ter o contato, né? Cada um de nós, a gente tem aquele fisioterapeuta já de confiança, que a gente tem a relação, muitas vezes ele liga para a gente, olha, está acontecendo isso aqui, então vamos mudar. Então essa interação, esse tratamento multidisciplinar, neurocirurgia, ortopedia, fisioterapia, terapia ocupacional, educador físico, isso é importante para o bem-estar do paciente, que é a pessoa mais importante aqui, né? E eu fiz essa pergunta justamente aí dando um exemplo meu,
Houve uma época em que eu fiz pilates e toda vez que eu ia ao médico, ela falava assim, a médica falava assim comigo, mas e o aeróbico? Porque, né, a gente tem que pensar, o senhor falou aí do exemplo da natação. Beleza, vai trabalhar tudo, mas algumas pessoas têm indicação de um pilates. Pegar uma outra atividade física complementar aí para trabalhar o corpo como um todo, né? Isso é ponderado também com outros especialistas, em alguns casos não, por enquanto você só vai estruturar aí, firmar a sua musculatura, depois você pensa nisso. Como que fica essa escolha, né? Então, não, isso é muito importante, essa interação, porque, por exemplo, o exercício aeróbico, ele vai ter uma série de benefícios para o corpo, para o nosso organismo, e o principal deles é o controle de peso. E a gente sabe que o sobrepeso ou a obesidade é um fator de risco importante para as doenças da coluna. Então, indiretamente, ele vai atuar muito em cima disso. Então, é sempre importante a gente ter essa complementação entre o tipo de atividade. E isso vai variar muito também com o tipo de pessoa que nos procura. Por exemplo, se é uma pessoa que ela é muito ativa do ponto de vista esportivo, é um atleta, alguma coisa, o tipo de direcionamento nosso vai ser mais importante. Pode ser que por um período ele tenha que se abster de uma atividade mais intensa, a gente vai precisar de um trabalho de reforço muscular mais intenso também, para que logo ela possa retornar. Diferente, às vezes, uma pessoa de mais idade que não tem tanto desempenho esportivo, que é mais a questão dos afazeres, da casa ou para passear na cidade. Então, isso tudo vai determinar a forma e a relação que a gente vai encarar o nosso tipo de tratamento. Uhum. Isso me fez lembrar, ele citou o educador físico e comigo aconteceu uma situação, o médico falou, olha, natação. Aí eu falei com a personal, ela falou assim, mas poxa, o médico só pensa em natação, né, quando não tem essa questão do impacto. Aí existem outras possibilidades, até mesmo para a pessoa que não gosta, outras possibilidades, talvez trabalhar mais membros superiores. Ninguém precisa ficar focado, né, fechado numa atividade física também que não gosta, que senão não vai fazer, não vai. Perfeito, não vai Ana. adiante. Eu gosto de, assim, muitas vezes chega um paciente, doutor, eu adoro corrida, eu adoro jogar futebol. E a situação dele, o futebol vai gerar um certo problema ali. E eu entendo que aquilo é importante até como uma terapia para a pessoa. Então, eu não gosto de falar assim, olha, você não pode mais jogar futebol. Eu acho que você tem que criar uma estrutura para você dar conta de fazer aquilo que você quer. Então, o que eu converso muito assim, olha, é importante você pegar e fazer, por exemplo, uma estabilização do core, fazer um fortalecimento com pilates, umas 2, 3 vezes por semana, e o futebol ser aquela só peladinha de final de semana, recreativo, para você relaxar, não a sua atividade de condicionamento físico. Então, a gente mudar a mentalidade da pessoa sem tirar o esporte de prazer dela é interessante também. Tá certo. O papo tá bom, a gente vai parar aqui só um instantinho, tá joia? Tudo bem. Bom, De Bem com Você vai para o intervalo, mas é rapidinho, nós voltamos já. E hoje eu converso com os médicos Daniel Oliveira e Felipe Mendes. Nosso tema é a saúde da coluna. Volto já. Estamos de volta com o De Bem com Você. E sabe esse código que fica aqui na nossa tela ao longo do programa? Pois é, eu quero te falar sobre ele. Se você for com seu celular até ele, vai ser direcionado para a página da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Lá você conhece todas as campanhas que ajudam as obras da nossa arquidiocese e, se puder, faça parte. Hoje o De Bem com Você fala sobre as dores na coluna e outros problemas também, né? E para conversar sobre esse assunto, eu recebo o Dr. Daniel Oliveira e o Dr. Felipe Mendes. Eu gostaria de saber, gente, então, qual que é a questão, qual que é a implicação genética nos problemas de coluna? Existe um fator genético? Existe sim. Existe sim. A gente percebe que, principalmente aspectos degenerativos, de desgaste com o tempo, que são os problemas mais comuns da coluna, isso vai acontecendo com todo mundo, mas a gente vê que algumas pessoas isso acontece de uma forma bem precoce, mesmo sem ter uma justificativa externa para aquilo. E que a gente percebe que numa mesma família isso acontece de forma mais comum. Então a gente tem aspectos genéticos facilitando esse tipo de ocorrência, de
de artrose, de desgaste da coluna, de formação de hérnias de disco, e que principalmente as pessoas que já sabem que têm parentes com problema na coluna, essas são as que devem se preocupar mais, se cuidar mais e estar mais atento à postura no dia a dia. Uhum. E a questão da idade também, uma pessoa que tem uma alta atividade, um atleta, por exemplo, pode vir desenvolver uma artrose mais cedo? Sim, pode, isso pode acontecer. O tipo de atividade ocupacional, não só do atleta, mas alguém que tem um tipo de trabalho, uma profissão, onde você tem uma sobrecarga, uma necessidade de ficar carregando peso, ou você fica numa mesma postura, com movimentos de flexões, extensões repetidamente, essa pessoa, infelizmente, ela possui um fator de risco adicional para desenvolver problemas de coluna. E é muito comum em atletas também de alto nível, corredores, tenistas, ter problemas de colunas. E isso, em relação à questão, aquela certa predisposição, vai influenciar bastante. Porque às vezes a gente encontra pessoas que são magras, praticam atividade física, fazem um bom fortalecimento muscular e acabam desenvolvendo problemas na coluna. E ela fala, como que eu fui desenvolver isso? Eu faço tudo direitinho. Mas infelizmente existe aquela pequena parcela que aquela certa predisposição, a influência genética vai acabar contribuindo para desenvolver o problema. E o tipo de esporte também. Por exemplo, aí, só para a gente dar um exemplo bem interessante, ginastas olímpicos, porque eles fazem um movimento muito de hiperextensão, eles levam uma sobrecarga na parte de trás da coluna que pode ter uma fraturinha de estresse, que é chamada de espondilólise. Isso pode vir a criar uma instabilidade entre as vértebras, tem um escorregamento de uma vértebra do osso sobre o outro, que é chamado de espondilolistése, e vir a causar dores, compressões radiculares. Então, há certos esportes, né, ginastas olímpicas, levantadores de peso, halterofilistas, isso é mais comum. E, chamando de novo aquele aspecto genético, por exemplo, a população em geral, isso acontece em 5% da população em geral, mesmo não fazendo esse tipo de atividade física, essa pequena alteração. Já em esquimós, essa quantidade é acima de 30%. Então, a gente vê como é que o aspecto genético predispõe a ter certos tipos de doença. Sim. E aí, falando do impacto, eu lembrei de uma entrevista, não vou lembrar quais foram os atletas, mas jogadores de vôlei, e se eu não me engano, Diego Hipólito, falando da questão que eles têm até hérnia de disco, né? Ainda durante a vida esportiva. E eu imagino a dor que seja conciliar uma atividade de alto desempenho com tanta dor assim, né? Às vezes é muito difícil. Tem a biografia do André Agassi, ele cita muito isso. Ele é uma pessoa que sofreu de espondilolistese, que a gente colocou, que o Daniel citou, quando há esse escorregamento de um osso sobre o outro, isso pode gerar muita dor. E como ele tem um tipo de atividade que era de alto impacto, alto desempenho, então ele sofria muito com essas dores. Então ele recorria muitas vezes às infiltrações, os bloqueios, para poder participar de torneios, de campeonatos, senão ele não conseguia de tanta dor que ele sentia. E aí eu fico imaginando nós mulheres que gostamos de um salto, qual que é o impacto? Porque o salto vai causar mais ou menos um impacto dependendo dos próprios saltos, né, dos atletas, dependendo do modo como a gente anda. Sim, a gente muda o centro de gravidade, né? O nosso corpo ele é todo adaptado e ele se desenvolveu para ter aquele centro com apoio total do pé no chão. E quando você muda isso, você tem que fazer uma série de adaptações. Você vai ter que aumentar a lordose para realinhar a cabeça, olhar mais para frente. Isso pode levar a um pouco de dor na região, porque você mudou a estrutura ali temporariamente. Então, é muito comum mulheres de salto alto, né, que não dispensam numa festa, e no final da festa realmente está incomodando bastante ali a região. E no caso, acho que hoje em dia, perdão, gente, hoje em dia a gente tem esse aparelhinho aqui que mudou a nossa vida em todos os sentidos, inclusive no aspecto da coluna, né, da nossa saúde. O que vocês encontram hoje de alterações, de problemas, de dores e eventualmente até de cirurgias nesses casos? As pessoas hoje, elas têm vindo no consultório de uma forma mais precoce, pessoas mais jovens que às vezes iam começar a desenvolver um problema na coluna nos seus 40, 50, 60 anos, com o uso extenso do celular, começam a apresentar isso de forma antecipada. E existem hoje trabalhos que fazem essa ligação da biomecânica da coluna
que, por exemplo, quando você está mexendo com o celular nessa postura, nessa posição, você não tem tanto sobrepeso, mas à medida que você vai inclinando, o efeito disso é quase que exponencial. É como se tivesse um peso muito grande empurrando o seu pescoço e isso vai sobrecarregar a musculatura, sobrecarregar a articulação, o aspecto do disco intervertebral. Então, tudo isso vai causar e possibilitar uma chance maior de desenvolver problemas degenerativos da coluna cervical. Então, infelizmente, é uma epidemia aí que a gente está só começando a perceber, né? E isso começa com as crianças, né? É. Com a gente é diferente, a gente teve celular depois que a gente já está adulto, com a estrutura toda formada. Então, a gente sabe que mesmo adulto, isso sobrecarrega geradores, né? Como o Felipe falou, a gente vai inclinando para frente a cada 15, 30 graus, a gente quase dobra o peso da cabeça na tensão da musculatura, mas a gente ainda vai descobrir qual que é o impacto disso aí nas nossas crianças que começam a mexer com 1 ano de idade. Então, a gente tem que entender muito bem como usar o celular. E aí vai uma dica para o pessoal de casa de como usar o celular, porque a gente tem a tendência de, a gente está sentado, coloca o celular sobre o colo e inclina a cabeça. Isso é inadequado. A gente tem que olhar para frente, mas a gente segurar o celular esticado aqui na frente, fatalmente, em pouco tempo, você vai ter uma fadiga muscular dos ombros, você não consegue fazer isso. Então, a forma correta é dobrar o cotovelo, segurar só com a mão, com os cotovelos fletidos, e ele vai ficar dobra mais perto de você. Aí ele vai ficar na posição mais confortável para você, que você vai poder ver mais de frente. É claro, isso depende de disciplina. Não, e depende de enxergar bem, porque eu cheguei aqui e já deu uma embafada. A minha esposa é assim, entrega o celular para ela, dá uma esticada assim. Tem que fazer aquele ajuste. Pois é. E ainda tem isso, né? Com o tempo, a gente é mais um agravante. Com a idade, a gente vai fazendo assim, aí quando o olho já está assim, que pode piorar ainda mais a situação. E no consultório, o que as pessoas têm reclamado mais? São as lordoses, as hérnias de disco, ou mesmo uma má postura, né? Que vai levando a tudo isso com o tempo? A gente percebeu uma mudança muito grande agora com essa questão da pandemia, do isolamento social e da redução da prática de atividades físicas. Então, a pessoa parou de se exercitar, piorou toda a estrutura muscular dela, passou a fazer home office num ambiente que não estava preparado para aquilo, e a gente vê um aumento muito grande do número de casos, não só de uma dor lombar normal, mas mesmo no número de hérnias, de discos, de compressão, de dores no nervo ciático. Isso aumentou muito durante a pandemia e a nossa esperança é que isso retorne aos valores que era antes e desde que a população tenha consciência de que ela deve realmente voltar a realizar aquelas atividades físicas, voltar a se exercitar, voltar a cuidar de si e cada vez mais quem continuar com home office, se preparar aquele ambiente do home office para que não sobrecarregue a região cervical, os ombros, a coluna lombar, os quadris, isso é importante. Quer completar? Isso, é muito importante, porque essa questão da estrutura em casa do home office, a gente vê assim, relato de muitas pessoas que vieram no consultório e quando durante a anamnese você vai explorar, perguntar como que está sendo a rotina, ela fala, doutor, hoje eu trabalho na cadeira da minha mesa de jantar. E a gente sabe que é uma cadeira que não é feita para ficar longas horas, então realmente assim, não é aquela cadeira com padrão um pouco mais de escritório. Às vezes não é necessário fazer um investimento alto de ter que comprar uma cadeira super especial, mas pelo menos uma cadeira que seja mais ergonômica, isso vai ajudar muito nesse processo daqueles que ainda vão continuar no home office. Tá certo, então a gente vai parar mais uma vez, que o papo tá bom. Tá bom. Bom, a gente está conversando hoje aqui sobre saúde da coluna, né? A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua aí falando sobre esse assunto. Estamos de volta com o De Bem com você e eu quero te falar sobre o nosso podcast, o Pode Bem. Nós estamos lá no Spotify, então agora você não tem mais desculpa, porque pode nos ouvir onde e quando quiser. Então, só para reforçar, nosso podcast, o Pode Bem, pode ser acessado pelo Spotify. E vamos dar continuidade aqui. Hoje nós estamos falando sobre os principais problemas de coluna com os médicos Daniel Oliveira e Felipe Mendes.
Eu gostaria, a gente falou um pouco a respeito de prevenção, dos problemas, das características, né, nesse período de pandemia, mas eu gostaria então que a gente visse uma reportagem que o nosso colega fez, Leonardo. O Léo Apolinário fez uma reportagem com o Dr. Vitor, fisioterapeuta, mostrando aí algumas práticas que a gente pode fazer em casa. O principal músculo que passa por dentro da perna e vem na coluna, ele chama ilio-psoas. O Bernardo vai dar um exemplo para nós aqui de como alongar esse músculo. É bem fácil, bem simples. A pessoa posiciona, apoia os dois braços na perna esquerda, ela inspira profundo e solta bem o ar e avança a perna. A inspiração ela é muito importante para que a pessoa possa depois soltar o ar e relaxar de forma profunda. Assim, o músculo consegue expandir de forma mais fácil. Então, você nunca pode prender o ar. Sempre você inspira e na hora da execução você solta o ar. Você fica um tempinho à frente, volta, inspira profundo de novo e solta o ar. Você pode repetir isso 3 vezes, segurando 10 segundos à frente. Você vai alongar esse músculo anterior da perna, que vai ajudar a começar a destravar o quadril e principalmente a coluna. Outro exemplo que nós podemos ter, por exemplo, o Bernardo vai deitar de barriga para cima. Um dos músculos bem importantes de serem alongados é o posterior da nossa coxa, que também ajuda a soltar bem a coluna. Então o Bernardo vai abraçar a perna por detrás dos joelhos, sem fazer força, ele simplesmente estabiliza a perna, mantém o ângulo aqui de 90 graus e vai começar a esticar devagarzinho o joelho, também soltando bem o ar. E a ideia aqui é que ele possa esticar toda a perna. Caso ele não consiga, vamos supor que ele estica a perna somente até aqui, ele vai estabilizar também por 10 segundos e aos poucos ele vai começar a esticar mais esse joelho para que ele possa aos poucos esticar totalmente e alongar bem o músculo posterior de coxa. Tá? Esse é o segundo alongamento, a segunda dica. Outro alongamento importante, o Bernardo vai cruzar por cima a perna. Uma mão vai por dentro e a outra mão vai por fora. Ele vai abraçar, relaxar o corpo, vai de novo inspirar fundo, soltar o ar e puxar devagar e vai estabilizar. Sempre estabiliza 10 segundos, bem fácil. Ele volta, inspira, solta o ar, puxa de novo e vai segurando por 10 segundos. Dessa forma, você consegue relaxar bem o corpo e o músculo cada vez mais responde, ficando mais elástico, chegando a fazer com que as nossas articulações se movam de uma forma mais fácil. O Bernardo pode ficar de joelhos. Agora nós vamos dar um exemplo com o bolão, um exercício que eu gosto muito para o alinhamento da coluna agora. Ele vai apoiar os dois braços na bola, vai ficar com o corpo reto, vai inspirar fundo, vai soltar bem o ar, deslizando os braços, estabilizando o quadril e vai alinhar a coluna. Ele estabiliza a frente, volta devagar, puxando o ar e sempre no movimento, igualzinho nos outros, ele solta o ar e executa a manobra. Então esse exercício, ó, reparem que a coluna fica bem alinhada, ele consegue expandir bem aqui e tem um bom alívio das dores também nas costas. Volta devagar. 60% das pessoas, daqueles 80 que tiveram dor nas costas uma vez, vai ter dor de novo. Então a gente tem que ficar muito atento, tomar muito cuidado. É isso, né? Dor nas costas é uma coisa que vai passar pela nossa vida muito provavelmente em algum momento.
E aí, no início do programa, a gente falou daquelas porcentagens. É possível, então, alguém chegar nesse ponto de cuidar bem da coluna e só ter uma dor na coluna lá pela terceira idade, quando também já vem aquelas degenerações próprias da idade? Sim, é possível. É possível, sim. Embora seja raro, imagino, né? Tem que se cuidar, né? Tem a questão facilitador genético, né? Tem muitas pessoas que têm uma estrutura muito interessante. E o vídeo foi interessante que ele acabou abordando uma coisa que a gente não mencionou muito, que é a questão de alongamentos e flexibilidade das articulações. Isso é importante. Se a gente tem nossas musculaturas muito contraídas, muito rígidas, a musculatura e o movimento é curto, a gente acaba sobrecarregando outras articulações para a gente poder executar o movimento que a gente queria. Então, trabalhar a flexibilidade, como o colega fisioterapeuta falou, isso é importantíssimo. E aí me faz pensar, porque a gente conversou sobre o home office, no trabalho a gente levanta, pega uma água, conversa com o colega, em casa não, né? A gente sentou ali e acabou. Então, esse andar pela casa, levantar de hora em hora, seja onde for também, isso é importante. Claro que o alongamento, dar aquela espreguiçada ajuda, mas acho que só o movimento também já vai ajudar ali os músculos a não ficarem acomodados e também a pessoa não ficar naquela postura toda torta, né? Isso, com certeza. É porque no nosso ambiente de trabalho tradicional, as pessoas saem, conversam, vão lá, tomam um café, às vezes saem no horário do almoço para um restaurante, retornam, então acaba que você tem um certo deslocamento, movimento, você muda a sua posição. Às vezes você precisa ir na mesa ao lado, conversar com alguém, retirar algum papel. Em casa, como você fica mais restrito, então você acaba concentrando mais naquela atividade e aí quando vê já se passaram 3, 4, 5 horas. Então para o pessoal do home office é extremamente importante tentar manter uma rotina de atividade física e caso às vezes não seja possível ou o número seja mais reduzido, tentar fazer alguma coisa em casa ou às vezes quando acorda, como você colocou, a questão do alongamento ou junto com a atividade física. Hoje em dia a gente já tem muitas ferramentas disponíveis, aplicativos, vídeos na internet que vão ajudar a dar essas orientações, igual o vídeo do nosso colega que foi passado. E aí eu sei que a gente não tem espaço, não tem condição de fazer nada aqui, mas que tipo de exercício a gente poderia falar para a pessoa que está lá sentada para alongar as pernas, pescoço, né? Para poder fazer isso em casa mesmo, no trabalho, que não seja nada demorado, nem que ocupe espaço, incômodo, enfim. A gente vai falar basicamente de duas coisas, né? De você se movimentar após um período parado trabalhando, né, no home office, né, que é o assunto agora, que a cada 40 minutos levanta, nem que dê uma volta na mesa e volta a sentar. E isso você ter disciplina com essa questão de horário. Lembrar também que a pessoa que está no home office, ela não tem horário para terminar o trabalho. Então acaba que ela tem uma jornada muitas vezes superior àquela que ela era de forma mais presencial, onde a gente realmente tinha um horário para a empresa fechar e tudo, e muitas vezes ela continua, porque ela está atrasada no trabalho, continua até o horário mais tarde. Mas a gente pode também mudar a nossa rotina para a gente realizar algumas atividades, mesmo dentro de casa, mesmo que você não possa ir numa academia, por exemplo, não utilizar o elevador para ir até o seu andar, se você mora num prédio, utilizar as escadas para subir, ou se você utiliza o transporte público, você parar um ponto antes, quando estiver voltando para casa ou quando estiver indo para o trabalho e fazer uma caminhada. Todas essas atividades, já só de você começar a fazer algum tipo de movimento, isso já vai impactar de forma muito positiva na saúde de cada um, reduzindo as dores, melhorando o condicionamento cardiovascular, e isso é muito interessante para a longevidade da pessoa. E fora esses problemas de má postura, hérnia de disco, lordose, escoliose, cifose, são problemas também que vocês veem comumente? São problemas necessários aí de uma cirurgia ou não necessariamente? Sim, isso é uma coisa que vai acontecer a depender da faixa etária da pessoa. Hoje as escolioses a gente vê mais aquelas idiopáticas, então crianças ali, adolescentes, mas também pode acontecer no adulto ou provavelmente mais no idoso por conta de um processo mais de degenerativo. Então, isso tudo vai depender da faixa etária e da forma que vai se apresentar. Então, nesses casos, às vezes a criança não desenvolveu nada, ela apresentou isso.
muitas vezes pode ser associado a algum problema, alguma síndrome genética, alguma sequela de alguma outra doença que vai acabar influenciando também no desenvolvimento da escoliose. E como que a osteoporose, por exemplo, ela atua aí nesses problemas de coluna no surgimento e no agravamento? Tem relação? Aí é legal a gente diferenciar uma coisa que as pessoas confundem muito, que é a osteoartrose de osteoporose. Todo mundo acha que é a mesma coisa e não, são duas coisas completamente diferentes. A osteoartrose é o processo de desgaste entre dois ossos na articulação, onde tem a cartilagem, e é um processo de envelhecimento. A osteoporose, ela não é na articulação, é no próprio osso. Ele vai ficando mais porótico, mais fraco e predisposto a fraturas. Então, principalmente na população mais velha, isso é mais comum, a gente vai perdendo a densidade óssea, ele vai ficando mais fraco com o passar dos anos. Na mulher, por conta da menopausa, isso acontece de forma mais precoce. Então, é importante fazer exames que testam qual que está a qualidade do osso para prevenir de fraturas. Porque uma queda numa paciente com osteoporose vai levar tipicamente fraturas na coluna, que é a rotina nossa, todo dia, toda semana a gente acompanha vários pacientes que, às vezes, de uma queda boba, senta mais rápido, né, na cadeira, ou mesmo está no carro, passa em cima do quebra-mola, começa a sentir dor e você vai ver que tem uma fratura porque o osso estava muito frágil. Então, nesses pacientes, muitas vezes a gente precisa fazer uma suplementação de cálcio, de vitamina D, alguns medicamentos que ajudam nessa diminui a reabsorção do osso para que isso não venha a causar um problema mais sério, né? Uma fratura, por exemplo, da cabeça do fêmur proximal, na região do quadril, a gente sabe, numa paciente idosa, que está relacionado a 30% de óbito por complicações. Então, você imagina, uma queda besta, boba, a pessoa pode vir a ter um problema até mesmo falecer. Então, é muito importante a gente lembrar disso. A osteoporose é quando o osso fica fraco e fica frágil, predisposto a se quebrar. Tá certo. Bom, então a gente vai fazer mais um intervalo, é o nosso último intervalo, tá bom? De Bem com Você vai para o intervalo rapidinho. Hoje nós estamos falando aí sobre as dores e problemas na coluna. Eu volto já. De Bem com Você está de volta e hoje a gente conversa aí sobre as dores na coluna. Participam conosco os médicos Daniel Oliveira e Felipe Mendes. Então, a gente falou aqui de hérnia de disco, outras patologias, né? Define pra gente, doutor, o que é a hérnia de disco? Primeiro a gente tem que entender um pouco da anatomia da coluna, né? A gente tem os ossos, que são as vértebras, e entre esses ossos a gente tem um pequeno amortecedorzinho em forma de um disco. Esse é o disco intervertebral. Ele é formado por um anel de cartilagem que tem um conteúdo de gelatina dentro. Então esse anel, com o passar dos anos, ele pode ir gastando, ele sofre pequenas fissuras e esse conteúdo de gelatina ele pode sair para fora como uma pasta de dente. Isso é a hérnia de disco. Então ele sai o conteúdo para fora e dependendo da direção onde ele for, ele pode vir a levar pinçamentos das raízes ou da medula que passa na região da coluna e provocar dores, né, principalmente irradiadas para o trajeto dessas raízes nervosas. Então na região cervical, tipicamente essas dores vão para os braços e na região lombar para as pernas. Então cada um desses nervos, principalmente aqui na perna, então as pessoas confundem muito essa questão de nervo ciático. O nervo ciático é um nervo, o maior nervo do corpo, que passa na parte de trás da perna, e ela é a junção de várias raízes nervosas. Então, qualquer hérnia de disco que venha a pinçar uma dessas raízes que são responsáveis pela formação do nervo ciático, ela vai provocar a famosa dor do nervo ciático, que é uma dor que desce para a perna, muitas vezes acompanhada de perdas, alterações de sensibilidade, fica adormecido o local, e algumas vezes de alteração de perda de força. Que é quando a pessoa diz que a coluna travou e ela não consegue se movimentar, é isso? Isso mesmo, porque muitas vezes aquele momento que aquele fragmento da hérnia saiu vai ser durante, às vezes, alguma atividade. Uma pessoa se agachou, levantou de uma vez, ela vai sentir uma dor muito forte, abrupta, e aí nesse momento que ela pode falar, travou minha coluna. E aí ela não consegue, às vezes, nem voltar daquela posição, tem que ser posta, às vezes, deitada, esperar um tempo, tomar um remédio, e aí com o tempo isso vai
tendendo a melhorar, a depender do tipo de evolução de cada um. E quando acontece um episódio desse? É só medicação e repouso? É só o tempo? Como que funciona isso? A boa notícia é que 80% das vezes a pessoa melhora com tratamento conservador. Só 2 de cada 10 que realmente precisam de uma cirurgia. E a gente tem critérios muito bem estabelecidos para quando isso realmente é necessário, né? São principalmente nos casos de falha de tratamento conservador superior a 2, 3 meses. Então a pessoa faz fisioterapia, medicamento, continua com as dores. A gente sabe que a tendência desses de melhorar seriam nesse período. Quando ela tem uma perda de força e de sensibilidade muito importante, né? Se ela está com, muitas vezes a pessoa tem um pé que a gente chama de pé caído, ela não consegue puxar o pé para cima, manca para andar, e isso, se a gente ficar demorando muito tempo para soltar o nervo, às vezes vai ficar algum tipo de sequela, ou naqueles casos que mesmo a gente dando medicamentos bem fortes, opioides, a pessoa está com uma dor completamente incontrolável, e aí realmente a gente precisa de fazer o tratamento cirúrgico para poder aliviar esse tipo de dor. E a gente tem uma urgência que a gente tem que fazer uma cirurgia nas primeiras 48 horas, que é chamada de síndrome da cauda equina. Isso. Nesse momento, o que acontece? Às vezes a pessoa estava bem, começou a desenvolver a dor e a dor vai progredindo. E aí, às vezes ela começa a ter algum grau de fraqueza, principalmente de movimentar as coxas, então você vê que vai ficar difícil dela andar, de movimentar, e principalmente ela vai começar a ter dificuldade de ir ao banheiro, por exemplo. Ela não consegue fazer xixi, não consegue urinar, ou às vezes até não perde o controle das fezes, tudo. Então qualquer sinal desse, junto com uma alteração de sensibilidade, parece que a região perineal, a região próxima à cintura está ficando dormente, meio esquecida, parece estar anestesiada. Então, se acontece isso, aí é uma coisa que não dá para a gente esperar 1 semana, 2 semanas, meses. É algo que precisa ser feito de forma imediata, o mais breve possível. Então, às vezes, a pessoa já tem que procurar um hospital, ser internada e feita a cirurgia em caráter de urgência. E aí, por falar em internação, o senhor citou aí os opioides, que são remédios muito fortes e tudo. A administração deles é feita só no hospital ou o paciente também, né? Claro que com prescrição e tudo, ele pode fazer esse tratamento, que seria parte desse tratamento conservador em casa? A gente tem opioides orais, a gente tem opioides injetáveis, a gente tem todo tipo de intensidade e poder desse tipo de medicamento, né? Uhum. Então, realmente vai depender do tipo de dor, né? Às vezes tem uma situação que o paciente está com uma dor tão intensa que mesmo esses medicamentos orais para que você toma em casa, eles não são suficientes, e você vai fazer uma internação para poder melhorar a analgesia dele de forma temporária até que você consiga resolver o problema. Uhum. E vocês disseram aí da necessidade da cirurgia de urgência. E destacaram aí a forte dor que o paciente sente. Uhum. Como, então, diferenciar uma forte dor que, às vezes, pode levar a pessoa a urinar, né, de dor, defecar de dor, desse outro cenário que vocês retrataram aí, que precisa ser operado com urgência? É a frequência que isso acontece? Né? Como diferenciar isso? Isso. Muitas pessoas, às vezes, podem ter dificuldade. Ela acha que a perna está fraca, que ela não consegue movimentar, mas, na verdade, ela tem uma restrição dolorosa. Então, quando você vai testando devagarinho ali, estimulando, você vê que a perna dela, o movimento, ele está preservado, mas a dor é tão intensa que, às vezes, ela não consegue diferenciar. Então, em todo caso que existe a possibilidade ou que é uma dúvida, é importante ela passar por uma avaliação de um especialista, porque ele vai conseguir determinar isso, vai saber. Se a pessoa que está nos escutando, nos ouvindo e nos vendo, ela tem essa dificuldade, aconteceu isso, ela de forma alguma deve ficar aguardando. Então é importante que ela procure um serviço de urgência, seja avaliada, seja medicada adequadamente, e lá o especialista vai avaliar se isso é consequência apenas da dor ou se pode ser relacionado a um quadro de perda motora ou sensitiva relacionado com a presença do fragmento da hérnia. Sim. E quais são as outras patologias de coluna que a gente pode aí destacar e explicar melhor para o nosso público? A outra muito comum é a que a gente chama de estenose de canal lombar. E aí é bem interessante porque é uma situação onde, por conta de artrose, você vai ter uma compressão não só por conta de fragmento de disco, mas por conta de artrose das articulações atrás, ele vai fechando o canal onde passam os nervos. E o sintoma é um pouco diferente da hérnia de disco. Normalmente a hérnia de disco ela faz uma compressão da raiz que
que faz parte do nervo ciático e passa na parte de trás da perna. Então, quando a gente faz a extensão da perna, igual aquele movimento que fez de alongamento que mostrou no vídeo fisioterapeuta, isso leva um estiramento do nervo ciático e provoca dor. Então, a pessoa com uma hernia de disco, normalmente a posição sentada provoca mais dor para ela. A pessoa que tem estenose do canal é diferente, ao contrário. O movimento de flexão da coluna, ele abre um pouquinho esse canal. O movimento de extensão, ele fecha mais esse canal. Então, tipicamente, a pessoa senta e inclina para frente, ela sente um alívio da dor nas pernas. E quando ela começa a levantar e começa a andar, que ela tem que estender, ela começa a sentir dores nas pernas, e isso é muito comum nas pessoas mais da terceira idade, mais velhas, que ela começa a dar alguns passos, começa a sentir uma dormência, uma dor na perna, ela tem que assentar, assenta, alivia, levanta de novo e anda um pouquinho mais. E interessante que quando vai no supermercado e vai, por exemplo, empurrar o carrinho do supermercado, como ela consegue inclinar para frente, ela consegue andar muito mais do que quando ela não tem esse apoio. Então, isso é um sinal interessante de alerta para as pessoas, às vezes mais velhas, que sentem essas dores na perna, muitas vezes acham que é por conta de varize, algum problema vascular, e na verdade está sendo uma compressão dos nervos dentro da coluna. Entendi. Nosso programa já está se aproximando do final, então eu queria que vocês deixassem aí alguma dica ou orientação, né, para as pessoas a respeito desses cuidados com a coluna. Claro, eu acho que assim, o cuidado da coluna, ele deve começar cedo. Então, é muito importante que a gente tenha uma atividade física regular, principalmente uma atividade de fortalecimento, de reforço muscular e controle de peso. São dois fatores que vão nos ajudar muito a ter um grau de prevenção e que lá no futuro, quando houver todo esse processo de envelhecimento, que existe o maior risco de todas essas degenerações de canal estreito que as pessoas podem desenvolver, chegando lá com um grau de saúde da coluna muito melhor, com certeza vai ter uma qualidade de vida e uma longevidade satisfatória. Certo. A mensagem é: cuide da sua coluna, pratique atividades físicas, preste atenção na postura, tá? E lembrar que sinais de alerta, quando que eu devo procurar um médico, né? Eu levanto quando você tem uma dor que não passa por alguns dias ou algumas semanas, mais intensa. Se você percebe que essa dor desce para as pernas ou para os braços, isso é um sinal de alerta também para procurar o médico, e principalmente se ela vem acompanhado de alterações de sensibilidade e alterações de força. Tá certo. Muito obrigada. Gostei muito de conversar com vocês. Voltem sempre que quiserem, as portas estão abertas. Obrigado, foi um prazer. Prazer. Obrigado, papo muito legal. O programa de hoje está acabando, mas se você quiser sugerir um tema, já sabe, né? Manda aquela mensagem para a gente lá no WhatsApp 31 99642 8473. Ou então, se preferir, vai lá no direct do nosso Instagram, @debemcomvocê.tvh. E você sabe que também tem o nosso podcast, o Pode Bem, para ouvir a gente quando quiser. Eu te vejo semana que vem. Tchauzinho e até lá.